Cloud Computing, computação em nuvem, é o hype, a onda do momento. A grande novidade trazida pelo século XXI para a ciência da computação. Alguns afirmam, inclusive, que a computação em nuvem é a quarta geração, a quarta onda. Depois do mainframe, do cliente-servidor e da web, o paradigma agora se estabelece com a nuvem. Nós podemos sentir a nuvem em nosso uso cotidiano da internet, seja utilizando um Gmail, um serviço de e-mail web, seja consumindo um serviço da Amazon, um storage, construindo uma rede virtual, seja utilizando o Twitter, o Facebook, o Orkut. A computação em nuvem está presente como uma grande tecnologia que viabiliza. A nuvem, inclusive, é economicamente inevitável, já disse Dave Nielsen, afirmou numa palestra. E esse viés econômico é muito importante para entendermos a nuvem. A grande questão, quando a gente olha um ramo da ciência da computação, ou quando a gente tenta estabelecê-lo, é verificar realmente se há uma consistência epistemológica, se é possível estabelecer características básicas que o distinguam de outros ramos da ciência da computação. A nuvem, ela vem sendo desenhada por algumas características. Um estudo de Berkeley, inclusive, demonstrou que granularidade, pagar pelo uso e a ideia de recursos infinitos, essas três características, quando presentes, permitem afirmar que nós temos computação em nuvem. Vamos olhar inicialmente uma definição, a definição do NIST, o Instituto de Padronização Norte-Americano. Por essa definição, nós podemos entender a nuvem como uma grande massa, uma massa etérea, uma nuvem mesmo, como nos diagramas ela vem sendo representada desde os primórdios da internet. Não importa o que está lá. O importante é prover serviços, é atender às requisições. Dessa forma, essa definição nos permite ver uma característica, um viés de utilitarismo. Vamos confrontar a nuvem com os diversos ramos da ciência da computação já estabelecidos. Nós podemos olhar inicialmente os grids, as grades computacionais, que inclusive foram a tecnologia que habilitaram e deram vida ao projeto de eScience, o grande projeto de colaboração mundial e da montagem de infraestrutura na academia, que propiciou várias pesquisas, como mapeamento genômico, mapeamentos astronômicos, vários processamentos pesados que iriam requerer um supercomputador realizados através de grades computacionais. A nuvem se distingue de uma grade, pois na nuvem nós temos usuários pulverizados, utilizando essa grande massa de recursos, não totalmente de forma dedicada, mas utilizando algumas instâncias delas. Ela está presente, escalando, diminuindo e aumentando a sua utilização conforme as requisições. Numa grade computacional, nós temos um pequeno número de usuários utilizando quase que essa massa totalmente. Embora as características computacionais de paralelismo e distribuição sejam similares, paralelismo e distribuição são características que já vêm desde os primórdios da informática, nos permitem dizer que a nuvem, ela os revitaliza. A computação utilitária é o pague pelo uso, na verdade, o modelo, a computação como a eletricidade, como a água. Você tem a geração, você tem a distribuição e você tem, no final, o consumo ali na ponta. A luz, você simplesmente acende um interruptor e ela está presente no seu ambiente. A ideia é, com a computação em nuvem, dar esse tom, dar esse sentido utilitário. A computação ubíqua, utilizar-se vários recursos para viabilizar experiências com multiplanos, multissensoriais da nuvem. A nuvem se utiliza
então, da computação ubíqua. Computação autonômica, a grande automatização, ela é extremamente necessária. Não é substituir o homem, mas simplesmente tarefas que são muito complexas e que são realizadas numa fração de segundo, em tempo real, numa ideia de tempo real. Desse modo, a computação autonômica coopera com a computação em nuvem. O Web 2, o Web 3, o Web N, a computação em nuvem se estabelece sobre as interfaces que são desenhadas, aprimoradas e especificadas pelas N webs que vão sendo desenvolvidas. Espero assim ter dado uma ideia, uma noção da computação em nuvem. É claro que há muitos outros detalhes, muitos outros viés, as próprias formas de computação em nuvem. Uma questão que vai ser particularmente interessante para nós é a ideia de serviços em nuvem. As arquiteturas orientadas a serviço sendo materializadas através da nuvem. A nuvem de serviços. Então vamos entender hardware, infraestrutura, plataforma e software como serviço, como sendo tipos de nuvens interessantes e que começam a trazer um grau de utilidade muito grande para a gente.